pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Então hoje vou fazer um pão de batata doce, um pão funcional para quem precisa de fibras, para quem faz dietas saudáveis, é um pão super funcional. Então vamos lá. O que eu vou estar utilizando para este pão de batata doce? Tenho aqui 200 gramas de batata doce já descascada. Estou utilizando a batata abóbora. Para quem não conhece, é essa batata aqui. Descasquei, cortei em pedaços e agora vou colocar a cozinhar. Aqui eu posso fazer de diversas formas para estar cozinhando. Ou você cozinha ela no vapor, para quem tem aquelas panelas com a redezinha, a gradezinha para colocar a cozinhar, coloca ela no vapor, ou então você pode estar assando envolto de papel laminado, ou fazer o passo mais fácil, que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar no micro-ondas por uns 8 minutinhos e a minha batata vai ficar cozida. O que eu não posso é cozinhar na água, porque senão a nossa batata vai ficar com muita água. Então agora eu vou estar cobrindo ela com um plástico filme e vou levar ao micro-ondas por 8 minutos, sem nada de líquido, sem nada de água, apenas vou cobrir, vou fazer uns furinhos para sair o vapor e vou colocar no micro-ondas por 8 minutos. Já volto para fazer o fermento. Então, enquanto cozinha a minha batata, vou estar hidratando o meu fermento. Tenho aqui 5 gramas de fermento seco. Vou colocar 2 colheres de farinha de trigo e vou colocar um pouco de água. Vou mexer bem e vou esperar este fermento hidratar e crescer. Estou hidratando ele e vou aguardar até que ele cresça e se forme uma bela esponja, para a partir daí dar início ao nosso pão de batata doce. É bem importante esse passo, esse processo, para ver se o nosso fermento está de acordo. Porque se por acaso o fermento não funcionar, eu não vou dar continuidade à minha receita. Vou simplesmente fazer um outro fermento para não perder todos os ingredientes. Então, o que eu vou precisar para esse pão? Separei aqui, então, as 5 gramas de fermento, conforme já falei, 400 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, um ovo, temperatura ambiente, 50 gramas de manteiga. Tinha comigo aqui 300 ml de água morninha. Já usei uns 50 aqui no fermento e restaram 250. Depois eu vou utilizando e mostro para vocês o que vai sobrar desta água. Lembrando que a batata doce tem bastante líquido. Então, a água eu vou acrescentando aos poucos na nossa massa. Dependendo de uma batata e outra, tem mais ou menos líquido. Então, cuidado com a água para não perder o ponto da sua massa. Outro detalhe bem importante que eu acho válido, quando vocês compram a batata ou mesmo colhem a batata, eu deixo sempre ela uns 2, 3 dias no sol. Porque deixando ela no sol, ela vai perder a quantidade de líquido e vai ficar mais doce, vai ficar melhor para o seu consumo. Então, eu sempre faço isso. Aqui a gente planta a batata, a gente colhe a batata, aí é lavada, higienizada bem e depois deixada no sol por uns 3 dias pelo menos. O resultado final fica bem melhor. Então, agora eu vou aguardar até o meu fermento crescer e volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, 7 minutos e a minha batata cozinhou. Cuidado com o vapor, porque ela está super quente e já está cozida. Aqui eu tenho um espremedor de batata, daqueles para fazer purê, vou estar passando nele. Caso você não tenha, você pode estar esmagando com o garfo, que o resultado final vai ser o mesmo. Vou colocar a nossa batata aqui, ela já está cozida, e vou espremer para transformar em um purê. Vou apertar aqui
para sair o purezinho. E aí, vou dar início ao nosso pão. Tenho aqui 200 gramas de batata para 400 gramas de farinha de trigo. Então, aqui, vou dar início ao nosso pão. Batata espremida. Conforme eu falei, se você não tiver um espremedor, pode estar passando com um garfo ou num processador. Como a minha batata ainda está quente, vou estar colocando a manteiga, que aí vai ajudar a desmanchar. A batata ajuda a desmanchar a manteiga e a manteiga vai ajudar a esfriar a batata. Então, feito isso, vou estar colocando os demais ingredientes. É um pão super fácil de fazer, bem tranquilo, bem normal. Esmaguei bem a batata, acrescentei a manteiga e agora vou estar acrescentando os demais ingredientes. Um ovo, temperatura ambiente, vou dar uma leve batida nele. As 20 gramas de açúcar. 10 gramas de sal. 400 gramas de farinha de trigo. Vou estar colocando quase toda. Deixa um pouquinho para trás, caso precisar depois para estar sovando a minha massa, mas é pouquinha coisa. E agora, vou colocar o meu fermento. Lembrando que a batata doce tem vários benefícios para a nossa saúde, para o nosso organismo. É muito bom consumir batata doce. Além das várias propriedades nutricionais, ela age muito bem no nosso organismo. Para quem faz dietas, para quem cuida da saúde, ela é ótima. Então, vamos transformar a batata doce nesse lindo pão que vai sair. Coloquei a mão na massa e vou misturando. E agora, com a água que está morna, é a mesma água que eu coloquei no fermento, eu vou estar dando liga a essa massa. Vou colocando água aos poucos, até que a massa solte da minha mão. Cuidam para não colocar muita farinha, ou seja, pouca água, para que não fique uma massa muito pesada. Olha, vai sobrar mais de 100 ml de água do que eu comecei. Comecei com 300 ml, se eu não me engano. Mas vou passar bem certinho na descrição do vídeo a quantidade que eu vou utilizar. E a nossa massa já está praticamente pronta. Vou amassar ela e já mostro para vocês o próximo passo. Então, aqui, a minha massa soltou da mão. Pode ver que ela tá uma massa bem mole, ó. Se eu aperto, ela ainda pega na minha mão, ó. Eu fui conferir quanta água que eu gastei. Eu utilizei em torno de 120 ml de água para essa massa de pão. Então, vão colocando água aos poucos, porque de uma batata para outra dá muita diferença no líquido. Da farinha também, conforme o grão do trigo, vai precisar mais água ou menos água. Tem a questão do ovo também, que pode ser maior, pode ser menor. Então, agora eu vou estar rasgando a minha massa para sovar ela. Eu tenho que sovar até ativar o glúten, ou seja, deixar essa massa em ponto de véu, que é quando você pega uma parte da massa, você abre e ela não pode rasgar, ó. Ela está rasgando porque ainda não foi sovada. Depois que eu sovar, quando eu fizer isso, ela tem que ficar praticamente transparente e sem rasgar. Então, só para vocês verem, não foi sovada ainda. Tá uma massa bem mole, bem macia, que conforme eu pego, ela ainda suja na minha mão, ela ainda pega na minha mão. Não colocam muita farinha, vão colocando farinha aos poucos na bancada, para que essa massa não fique muito pesada. Vou estar sovando ela e depois eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar a minha massa. Então, pessoal, minha massa está sovada. Sovei ela por uns 20 minutos, mais ou menos.
Você sove até que ela fique bem lisinha, ó. Ela fica uma massa bem lisa. Se você pegar um pedaço, vai estar diferente do que eu mostrei primeiro. Você vai conseguir abrir ela sem que ela rasgue. Então, isso quer dizer que foi atingido o ponto véu da nossa massa. Ativamos o glúten e a gente consegue abrir, ó, dá para ver a minha mão embaixo, sem rasgar, tá? Então, quanto mais você sovar, mais lisinha você deixar a sua massa, melhor vai ser o resultado do seu pão. Agora eu vou deixar a minha massa descansar por uns 20 minutos e depois eu volto para modelar o meu pão. Vou cobrir com uma toalhinha e vou deixar ela descansando. Volto em 20 minutos. Então, minha massa descansou por 20 minutos. Tenho aqui 830 gramas de massa e vou estar fazendo um pão. Aí você escolhe, pode colocar numa forma dessas tradicional, normal, ou então eu vou colocar nessa assadeira de bolo. Eu acho que o pão fica mais bonito, mais apresentável. Untei e enfarinhei e agora vou estar então moldando o meu pão. Deixa eu tirar essa forma daqui. Vou dividir a minha massa em 6 partes iguais. Se você quiser, você pode estar pesando. Vai dar mais ou menos 130 gramas, 135 gramas cada parte. Eu até vou pesar para que fique bem bonito, bem uniforme. 137. Enfim, vou deixar todos com 135 gramas para finalizar o meu pão. Vou bolear eles, vou fazer 6 bolinhas para colocar na forma. E aí depois eu mostro para vocês o próximo passo. Mas a princípio vou deixar então 6 partes de 135 gramas. Que vai ficar assim, desta maneira. Estou acertando o peso delas, para que todos fiquem do mesmo tamanho. E já já volto para mostrar o próximo passo. Então, aqui, para quem não sabe bolear o pão, a gente amassa ele, que ele fique nesse formato, com a parte da emenda para baixo, com a mão, com a palma da mão aberta, você vai estar encaixando a sua massa e girando para fazer uma bolinha. Assim você vai estar boleando o seu pão. Super fácil, não pode apertar, é com a mão aberta que você vai estar boleando para dar o formato a ele. Parte da emenda para baixo, aí dá uma apertadinha, para que depois ele não fique todo rasgado ou que abre a emenda que está embaixo. Boleei os 6. Agora eu vou estar polvilhando um pouco de farinha de trigo. Se você tiver semolina em casa, pode ser com semolina. O efeito fica o mesmo e fica bem bonito. Aí, com a ajuda de um estilete ou uma gilete, eu vou estar fazendo pequenos cortes no meu pão. Aqui você use a sua imaginação. Você trabalhe com os cortes em cima da farinha, lembrando que o meu pão recém-boleei, ele não cresceu ainda. Quando ele crescer, ele vai abrir esses cortes e vai ficar marcado por causa da farinha. Porque aonde eu estou cortando, não vai ficar farinha. Então, isso que vai dar o desenho para o nosso pão. E aqui você pode usar e abusar da sua criatividade. Eu vou estar apenas fazendo uns cortes bem simplesinho assim, só para mostrar para vocês. Mas vocês podem trabalhar como vocês acharem melhor e como for a sua criatividade, tá? Vamos valorizar os produtos da época. A batata doce é maravilhosa para a nossa saúde, muito funcional para o nosso intestino. Por isso que eu estou fazendo esse pão para mostrar para vocês. Vou fazer apenas um pão, porque como eu tenho feito bastante receitas de pães, para não ter sobras. Tenho outros programados para os próximos dias. Mas se a sua família é grande, você pode dobrar ou até mesmo triplicar a receita. Faça de acordo com o tamanho da sua família, tá bom? Eu estou fazendo apenas um, mas você pode fazer quantos você quiser. Coloquei na forma, vou cobrir com uma toalhinha
e vou levar dentro do forno com a lâmpada ligada para que ele cresça. Quando ele dobrar de tamanho, eu mostro para vocês daí, tá bom? 40 minutos se passaram e o nosso pão cresceu. Ele está bem leve, pegando a forma você consegue sentir que ele está leve, cresceu. Agora eu coloquei aquecer o meu forno a 180 graus. O meu forno é um forno elétrico. Eu liguei só a parte inferior. Vou colocar o nosso pão assar agora, por uns 40 minutos, e ele vai estar pronto. Vai ficar um bonito pão. 35 minutos de forno, então, gente, e o nosso pão está quase pronto. Vou deixar ele mais uns 5 minutinhos, porque ele tá bem alto, bem grande, para assar bem. E depois eu tiro para mostrar para vocês, então. Então, pessoal, aqui o nosso pão de batata doce, 40 minutos de forno. Comecei com 180 graus, depois ele cresceu bastante, aí baixei a temperatura para 170 graus. Assei só com a parte inferior do forno ligada, porque ele ficou bem alto, não era um pão muito grande, mas ele cresceu bastante. Então agora eu vou cortar uma fatia para vocês. Ele tá quente ainda, mas dá para ver a maciez desse pão. Para vocês que fazem mais do que a sua família consome, eu congelo o pão. Então, no caso, agora eu esperaria ele esfriar, colocaria em sacos plásticos e levaria ao freezer. No momento em que você for consumir, você retira do freezer e aí terá pão fresco todo dia. Ó, ele está bem quente, a fumacinha ainda está saindo, recém tirei, mas dá para ver a maciez desse pão. Olha o que é isso, gente. Um pão de batata doce, aquele pão que faz muito bem para o nosso intestino, porque a batata doce é funcional para o intestino, entre tantos outros benefícios que a batata doce tem. Então, aqui está a minha receita de pão de batata doce, maravilhoso. Cortei ele ainda quente, mas dá para ver a maciez dele. Olha o que é isso, gente. Olha só o que é a maciez desse pão. Então, é uma receita que vale muito a pena conferir e fazer. Essa era a minha receita de hoje. Convido vocês a fazer parte do nosso canal. Lá você vai encontrar diversas receitas. Todos os dias estamos postando algo novo. E para você que vem dos grupos e não consegue se inscrever, porque o YouTube pede para fazer o login, entre direto pelo YouTube, é bem mais fácil para você conseguir se inscrever. Super fácil, é só entrar pelo YouTube, fazer sua inscrição, acionar o sininho e fique à vontade para compartilhar e usufruir de todas as nossas receitas. A de hoje foi esse lindo pão de batata e podem fazer na sua casa para sua família. Era isso por hoje, ficam com Deus e até a próxima receita.